Continuando então, pessoal, o nosso sistema dedutivo, como eu falei já no vídeo anterior, ele vai se basear em verdades iniciais, em axiomas, tá? Para chegar em conclusões, que vão ser os postulados, que vão ser os teoremas que nós vamos encontrar mais para frente, tá? Os postulados ou os axiomas são essas proposições fundamentais. Com base nos postulados, a gente vai demonstrar, através da lógica, as propriedades e os teoremas, tá ok? O sistema dedutivo, então, é essa construção lógica que a gente vai fazer. Vamos lá. Os postulados. O espaço tem infinitos pontos. Isso é verdade. Eu falei para vocês que todos os pontos estão no espaço. E a quantidade de pontos no espaço é infinita. Ou seja, eu posso escolher quantos pontos eu quiser do espaço. Professor, eu já aqui levantei 1 trilhão de pontos. Ainda existe trilhões e trilhões lá que você pode denominar. Tá ok? Então esse é o primeiro postulado. Toda reta e todo plano, olha só, são conjuntos de infinitos pontos. A gente falou essa ideia de reta e plano como conjunto, tá? E é um conjunto de infinitos pontos, ou seja, uma reta possui infinitos pontos. Um plano possui infinitos pontos. Aonde tem mais, professor? Infinito com infinito não se compara. Não se compara em quantidade, mais ou menos. Se compara em densidade. Existem essas duas figuras. Você agora vai sortear um ponto. Qual a probabilidade dele ser de uma reta ou a probabilidade dele ser de um plano? É maior a densidade de pontos no plano. Ok? Fora de uma reta, bem como fora de um plano, há infinitos pontos. Ou seja, dentro da reta tem infinitos. Fora da reta, também tem outros infinitos. Ok? E uma densidade muito maior, inclusive. Dois pontos distintos determinam uma única reta. Gente, isso aqui é um baita de um postulado muito importante. Lembra que eu falei para vocês que dois pontos sempre serão colineares? É por causa disso. Porque eles determinam uma única reta. Professor, mas não posso passar uma outra reta exatamente na mesma posição e dar um nome de reta S ou reta T? A gente vai falar sobre o posicionamento dessas retas mais para frente. Mas saiba que se você colocar outras retas aqui e disser que S e T são aqui congruentes a R, na verdade você só está dando outros nomes para a mesma reta que é única. Então isso é muito importante. Beleza? O postulado de Euclides, que também é bem legal, ele diz o seguinte: por um ponto P fora de uma reta R, passa somente uma reta S paralela a R. A gente vai falar de paralelismo mais para frente, mas eu posso adiantar para vocês que paralelismo tem a ver com distanciamento. A distância tem que continuar sempre a mesma. Então, se o ponto P está fora da reta R, existe uma distância dele até a reta R aqui. Para que haja uma reta S passando por P e seja paralela a R, então o outro ponto da reta S, vamos chamar aqui de ponto Q, ele tem que estar exatamente a mesma distância da reta R. Então, para que isso aconteça, né, vai determinar um ponto bem específico. Professor, mas não podia pegar esse ponto aqui para baixo? Poderia, mas daí a reta P e Q, que ia passar em P e Q, ia cruzar em R. Não ia ser uma reta paralela. E eu parti do princípio que eu queria ela paralela. Ok? Aí eu ia ter outros pontos aqui que iam ter distâncias diferentes. O P tem a mesma distância, o Q tem a mesma distância, mas se eu pegasse a reta fazendo outro movimento, ia ter distâncias diferentes. Então eu tenho, por exemplo, um terceiro ponto aqui, M, e a distância é a mesma. Então essa reta M, P e Q, ela é única, beleza? Passa uma única reta paralela a SR. O sexto postulado diz que 3 pontos não colineares determinam um único plano. Bem legal e bem importante isso daqui, hein, pessoal? A gente vai ver essas maneiras de determinar planos
por outras ideias também, por outros posicionamentos, tá? Mas isso aqui é bem importante. Foi o que a gente falou lá atrás. 3 pontos distintos, não colineares, e isso aqui é fundamental. Guarda isso aqui com você. Não colineares. Eles vão sempre determinar um único plano, eles são sempre coplanares, tá? Aí, por que não pode ser colinear, professor? Pensa na porta do teu quarto, tá? Provavelmente, a porta do teu quarto, vou desenhar uma porta aqui. Vai ficar horrível, mas tudo bem. Aqui está a maçaneta. E aqui estão as 3 dobradiças. As 3 dobradiças são 3 pontos. E elas estão no plano da porta. Mas se você girar essa porta, você concorda que as dobradiças não saem do lugar? Só que a porta sai. E aí você determina uma outra posição para o plano. Ou seja, você determina um outro plano que ainda tem as 3 dobradiças, os 3 pontos. Então, se eles forem colineares, e as dobradiças são colineares, eles estão aqui nessa reta, né? Se eles forem 3 pontos colineares, existem infinitos planos que passam pelos 3 pontos. Agora, quando eles não são colineares, que é o caso de eu pegar aqui a dobradiça de cima, a dobradiça de baixo e a maçaneta. Ó, esses 3 pontos formam só esse plano. Se eu girar a porta para cá e a maçaneta vir para cá, aí eu estou numa outra posição. É um outro ponto que vai girar e vai formar um outro plano. Beleza? Continuando. Se 2 pontos distintos estão em um plano, a reta que passa por eles está contida no plano. Isso aqui é muito importante, gente. Ó, o ponto A é da reta e é do plano. O ponto B é da reta e é do plano. São 2 pontos distintos de um plano. E eles são os pontos da reta. Não tem como a reta vir, furar o plano em A, fazer uma voltinha e voltar e furar o plano em B. Toda reta que fura plano, fura uma vez só. Então, se a reta encostou em 2 pontos distintos do plano, é porque toda a reta está ali contida no plano. A primeira observação aqui, né? Quando uma reta está contida em um plano, todos os pontos dela pertencem ao plano, tá ok? Então não é só o A e o B, tem outros infinitos pontos aqui da reta que também pertencem ao plano. E quando eu determino uma reta por 2 pontos, né, A e B, eu posso ou representar pelo nomezinho dela, R, letra minúscula, ou pelo nome dos pontos, AB, aí com letras maiúsculas. E aí eu ponho esse símbolozinho aqui em cima, tá? Que significa reta, com as 2 setinhas. Se 2 planos distintos, alfa e beta, se interceptam, a interseção é uma reta. Olha só isso aqui, né? Lembra da ideia da porta? Imagina aqui que é a porta. Ó. A porta na posição beta, você gira a porta e a porta agora vem para a posição alfa. São planos distintos, mas elas se interceptam aqui. Elas se interceptam nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. O que ele quis dizer com esse postulado? Nunca vai acontecer de um plano encostar de quina no outro. Ah, a quina desse plano encosta no outro, então ele só tem um ponto em comum. Ou seja, se alfa e beta, né, se P pertence a alfa e P pertence a beta, então esse ponto não vai ser o único ponto. Então existe outro ponto, perdão, eu pus não existe, mas é existe que eu quis escrever, é só o ezinho. Existe um outro ponto Q, diferente de P, que também pertence a alfa e beta simultaneamente. Tá ok? Então é muito importante isso. Nunca vai ter um único ponto em comum. Nunca a interseção deles vai ser um único ponto. Ela pode ser vazia, e a gente vai ver casos onde essa interseção é vazia. Ela pode ser completa, porque eles podem coincidir os 2 planos, ou elas podem ser uma reta R. E aí, nessa situação aqui. Tá ok? E o primeiro teorema, então, que a gente chega com essa ideia desses postulados é que, dada uma reta M e um ponto X fora dela, existe um único plano que contém o ponto X e a reta M. Pera lá, professor. Vou até voltar aqui. O postulado 6 dizia que eu precisava de 3 pontos não colineares
para determinar um único plano. E agora o teorema 1 diz que eu preciso de uma reta e um ponto fora dela? Porque esse teorema se baseia também naquele postulado. Quantos pontos tem a reta? Tem um outro postulado que diz que a reta tem infinitos pontos. Beleza, então eu posso determinar dois distintos aqui. Posso ou não posso? Isso. Aqui, A e B. Agora, se o x está fora da reta, o x não está colinear a A e B. Existe uma reta que passa entre x e A, outra reta que passa entre x e B. Mas não existe uma reta que passa entre x, A e B simultaneamente. Porque a reta que passa em A e B é M. Mas pera lá, quantos pontos eu determinei aqui? X, A e B. Opa, eu tenho 3 pontos. Distintos, sim ou não? Sim. Então, determinam um único plano. Maravilha. Então, se eu tenho 3 pontos distintos não colineares, um único plano. Se eu tenho uma reta e um ponto fora dela, também determinei um único plano. Para fechar esse vídeo, eu vou fazer esse verdadeiro ou falso aí com vocês rapidinho. No próximo vídeo a gente continua o assunto, ok? Muitos dos exercícios que a gente vai trabalhar, gente, são exercícios de verdadeiro ou falso. O que eu digo para vocês? Não apenas marque VOF, mas principalmente quando for falso, justifique o porquê que você assinalou falso naquele exercício, tá bom? Então vamos lá. Classifique cada sentença em verdadeiro ou falso. Letra A. 2 pontos determinam uma única reta. Verdadeiro ou falso? Pensa, para o vídeo. Tire a sua conclusão. Já marcou? Marcou verdadeiro? Falso. Porque para determinar uma única reta, esses pontos tinham que ser distintos. Mas são 2. Mas podem ser pontos coincidentes. E aí são 2 nomes de pontos, mas para uma única figura. Ok? Então, sempre é importante ter a palavrinha. Uma palavrinha faz toda a diferença. Beleza? Segunda, 3 pontos, 2 a 2 distintos. Opa, professor, agora é distinto. Ó. Agora é distinto. Determina um único plano. 3 pontos, 2 a 2 distintos. Determina um único plano. Pensou? Tem outra resposta já? Verdadeiro? Falso. Não adianta eles serem 2 a 2 distintos. 3 pontos tem que ser não colineares. Porque se eles forem na mesma linha, lembra das maçanetas? Não vão determinar um único plano, vão determinar infinitos planos. Cuidado! É um detalhezinho. E o verdadeiro vira falso, o falso vira verdadeiro. E nesse exercício não tem meio certo. É tudo certo ou é tudo errado. Não existe meio verdadeiro nem meio falso, ok? Existe uma quantidade finita de planos que podem passar simultaneamente por um ponto P. Ele tem um limite lá, um estoque, no máximo. Isso é verdade? Lógico que não. Isso é muito falso, né, gente? Eu posso pegar um exemplo assim, ó. Você estica o teu dedo para cima. A ponta do teu dedo é um plano. É um ponto, perdão. Agora você pega um caderno e apoia em cima do teu dedo. O ponto pertence ao plano, ok? Então o plano está passando naquele ponto. Agora você balança esse caderno em todas as direções que você conseguir aí, mas mantém ele encostando no teu dedo. Você vai ver que existem infinitos planos que passam naquele ponto simultaneamente. Tá bom? Então é lógico que não é um único plano. Vamos finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua o assunto.